Bom dia, gente. Vamos continuar a leitura do capítulo 13 de Números, no versículo 25 nós estamos. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém Moisés, que com ele tinham subido, disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então aqui está falando que o povo de Canaã era um povo grande, né, gigante. Vamos ler aqui os comentários, né? No versículo 25, diz assim, 26. Deram-lhe conta. Neste relatório, ninguém quis negar o valor agrícola no território, mas a descrição das cidades e dos habitantes foi exagerada pelo medo dos espias. O 32 diz: Terra que devora os seus moradores. Refere-se aos perigos das constantes guerras e destruição entre várias tribos e cidades daquela região. Anak, a palavra quer dizer colar, e se refere a uma tribo de gigantes, Nefilim, da qual Golias era descendente. A resposta de Caleb, do verso 30 ao 33, nos ensina 3 coisas acerca dos obstáculos da vida. Sempre surgirão em nosso caminho, certo? Os obstáculos da vida sempre surgirão em nossos caminhos. 2, devemos ultrapassá-los, né? Sempre devemos ultrapassá-los. Podemos vencê-los se como Davi confiamos no Senhor, os Golias serão derrotados e venceremos. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui foi o relatório dos espias recebido. Agora é a sedição do povo. Nós vimos ontem a sedição, né, que era a revolta de Miriam e Arão, né, contra Moisés. E agora nós vemos no 14 a sedição do povo, né? Começa assim, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha aí. Não seria melhor voltar para o Egito? Será que nós também muitas vezes não falamos isso para nós? Quando estamos numa situação em que servir a Deus é difícil, será que nós também não pensamos isso? Será melhor voltar para o pecado, voltar a ser aquela pessoa de antes? Quisera Deus que nós nunca faríamos isso, quisera Deus que nós nunca falássemos isso, quase que não saía. Que nós tenhamos a fé genuína em Deus, né? Que nada faça com que nós queiramos voltar aos primórdios, lá atrás, na nossa velha natureza, né? Em nome de Jesus, que nós não tenhamos esse desejo de voltar. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os tema. Aleluia, glória a Deus. Aqui é um apelo para nossas vidas também, que quando virmos a dificuldade, não temas, o Senhor está conosco, o Senhor nos dará a vitória, em nome de Jesus. Só precisamos crer, né? Tão somente confiar no Senhor. Não temas, o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus aqui está falando para Moisés que vai ferir aquelas pessoas, vai fazer de Moisés uma nação maior. Moisés intercede pelo povo outra vez. Outra vez Moisés intercede pelo povo. Vamos ler os comentários do 1 ao 12. Ele diz assim: a apostasia do povo em Cádiz Barneia, indiferente a todos os milagres que Deus fizera por eles, os israelitas se rebelam contra Moisés e contra Deus. Murmurar parece que é o comportamento normal deste povo. Sua descrença se revela assim: oxalá tivesse morrido no Egito. Verso 2. A voz da fé diz: subamos animosamente e possuamos a terra prometida. Nos versos 8. O 14º capítulo nos ensina: dentro de 15 dias o povo poderia ter entrado no gozo que Deus preparara. A desobediência causou um atraso de 40 anos. Para a gente ter aqui uma noção do quanto a desobediência atrasa a nossa vida, né? Se desobedecemos a Deus, a nossa vida é atrasada, né?
A nobreza do coração de Moisés, em que nada rupturou sua própria glória, pensando só na grandeza de Deus, versos 13 a 19. O perdão que Deus concede nem sempre anula as consequências dos nossos atos pecaminosos. Versos 20 e 23. O comentário inspirado deste capítulo se acha em Hebreus 7, 3, 7 a 4, 13, com sua mensagem dupla: não endureçais os vossos corações e ouvi a sua voz. Ele diz, pela primeira vez, no capítulo 4, pela primeira vez, a murmuração se revelou na forma de uma rebelião deliberada, uma volta à escravidão. É a atitude do cristão que às vezes sente que ser escravo do pecado, junto com todos os que rodeiam, é mais fácil do que ser um arauto isolado da fé em Cristo e da vida santificada com suas responsabilidades. Aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa quer voltar, né? O 10. Apedrejar o seu libertador é igual à ação dos judeus em crucificar seu Salvador, matando assim o autor da vida. Atos 3,15. E o 11 diz, a falta de fé, estragando todo o bem que Deus quer fazer, é algo que inutiliza o ser humano, de tal maneira que já é morto no pecado e merece a destruição. Verso 12. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 39, 38 e 39. Aleluia, glória a Deus. Que maravilhoso ensino, né? Que maravilhoso ensino. Então, agora vamos ler o versículo 13, onde Moisés intercede pelo povo. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece tua nuvem, está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longâmino. Olha aí, Moisés, lembrando as qualidades de Deus. E grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Olha aí o que Moisés está dizendo, gente. E visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Que maravilha! Que palavra maravilhosa, gente! Eu estou emocionada, porque aqui Moisés, ele é muito sábio, né? Ao interceder por essas pessoas. Ele lembra a Deus da sua tão grande misericórdia e que ele é longâmino. Deus sabia que ele era longâmino, mas foi tão interessante aqui ver Moisés falar isso, lembrar a ele isso. Muito maravilhoso.
O comentário diz assim: Moisés intercede pelo povo e Deus concede seu perdão. Proíbe-os, porém, de entrar na terra prometida. A grandeza de Deus não se revela tanto no seu poder criador ou destruidor, mas sim no seu amor, na sua longanimidade. Melhor é o longâmino do que o herói de guerra. Provérbios 16, 32. Versos do 17 ao 20. Diz assim: o Deus de Moisés, primeiro, é um Deus de amor, é longâmino. 2. É um Deus salvador que perdoa os rebeldes e pecaminosos. 3. É um Deus justo, não inocentando o culpado. Conclusão: sempre oferece oportunidade àquele que se volta para ele. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Agora nós vamos ler o versículo 20, que diz o castigo dado por Deus, Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu te perdoei. O Senhor disse, Eu te perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha aí, Caleb. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que vos foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e 40, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representarão um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que
Voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os dois que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, aqui é o castigo, né, de Deus sobre aquele povo desobediente. E nós? Será que nós obedecemos a Deus como devemos? Pois é, será? Vamos ler aqui os comentários do 22 ao 25, né? Foi um grande pecado de Israel querer matar os vigias que foram fiéis a Deus e que protestaram contra a incredulidade, né? O 35 ao 37. A morte imediata dos espias obstinados e incrédulos, executando-se Josué e Calebe, que confiaram no Senhor, excetuando, tirando eles dois, só estes dois homens de fé sobreviveram àquela geração que entraram em posse da terra prometida. Deus condena e castiga o povo pela sua obstinação e incredulidade. Aquela geração rebelde peregrinaria por 40 anos no deserto e não possuiria a terra, porque deliberadamente se rebelou e abandonou ao Senhor, seu Deus, recusando-se a realizar os propósitos divinos para a vida da nação e do mundo inteiro, né? Vamos ficar por aqui, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por uma tão maravilhosa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, Pai querido. Senhor Deus, lendo a Tua palavra, podemos perceber, Senhor Deus, quão grande é o Teu amor por nós. Mesmo nós sendo pecaminosos, mesmo sendo desobedientes, o Senhor nos ama de tal forma, Pai, que é, às vezes, até incompreensível, Pai querido, tão grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia, que possamos estar na Tua presença continuamente, Senhor Deus. Obrigada pela leitura da palavra, Senhor Deus, que ela possa morar em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai, e te agradeço. Amém.